Olá, boa noite. Oi. Tudo Sheila tá bem? chegando. Tudo bom? Boa noite, Aê, pessoal. noite. Acho que o meu tá claro demais, né? Tá linda. Boa noite para os nossos habitantes aí do Inclusão com Afeto. Que alegria ter vocês aqui. Aí a Karen tá chegando. Acho que a gente já pode ir começando, né? Para dar tempo da gente. Ela Tá, tá. Aí. Oi, Karen. Olá, tudo bom? Boa noite, Tudo Karen. bom? Boa noite, Sheila. Tudo Boa bem? noite. Então, Tudo. acho que a gente pode ir começando, né? Eu vou começar. A gente se apresenta rapidinho, a gente vai falar e aí a gente começa a te fazer perguntas, né, Karen? E aí vamos entrar no tema que tem muita coisa para falar, né? Joia. Então, então, boa noite a todos. As pessoas estão entrando, é um prazer ter vocês aqui, né? Meu nome é Cecília, eu faço parte do projeto Inclusão com Afeto, Cecília Alecrim, né? Minha formação, eu sou psicóloga, sou professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, sou cedida para a PAI do Distrito Federal, então eu trabalho na PAI já há 22 anos. E a gente, e assim, trabalhar com pessoas com deficiência intelectual, principalmente, é minha paixão, né? O que me move, assim, toda a minha vida profissional. E de uns tempos para cá eu tenho estudado muito também sobre o autismo. E aí agora eu vou pedir para Sheila, né, se apresentar. A Kelly caiu, deve estar entrando aqui. Peraí. Aí a Sheila vai se apresentando enquanto ela volta. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Chama a Kelly. Meu nome é Sheila Oliveira. Hum, Minha formação é assistente social, né? Sou formada em serviço social, sou não tá assistente aparecendo. social. Atualmente eu trabalho na PAI do Distrito Federal, trabalho no CEAL, né? Tanto em um como no outro, trabalho na área de deficiência, né? No CEAL com autista, na PAI com deficiência intelectual. E agora eu gostaria de convidar a nossa convidada da noite, né? Que é a Karen. Seja bem-vinda, Karen. Bom ter você aqui. E aí eu vou deixar que ela mesmo, né? Fale um pouquinho dela. Então, boa noite. Primeiro, obrigado pelo convite de vocês, meninas. É um prazer estar aqui falando, né, para vocês e falando um pouquinho com as pessoas que vão acompanhar essa nossa live. Eu sou a Karen Moedinger, a minha formação, eu sou terapeuta ocupacional. E todo o meu caminho, né, em relação à pediatria, sempre traçou para essa questão mais do autismo, da deficiência intelectual. Então, hoje, toda a minha formação, né, e todo o meu conteúdo profissional é mais nessa linha. Deixa eu falar. Então, cara, a gente está aqui, a Kelly caiu, tô tentando colocar ela aqui. Peraí, achei a Kelly. Quer dizer, eu não tô. Kelly, cadê você? Peraí, gente. Ah, que Bom, bacana. Tem gente da PAI do enquanto, Rio. enquanto. Tô vendo aí as pessoas que estão entrando na sala. Tem gente da PAI do Rio. Que prazer. Ela não aparece aqui. Bom, Vi vamos fazer a o seguinte, eu Josi aí vou. também. Bacana. Karen, a gente vai Oi. começando e eu vou Tá. achando a Kelly aqui. A gente Tranquilo. pensou, né, nessa live, porque a gente sabe que essa pandemia, né, tem trazido muitos transtornos para todos nós, né, e principalmente para as pessoas com deficiência, para os autistas também. E a gente acreditava que agora, nesse período do ano, a gente já não estaria mais, né, vivendo isso que a gente está vivendo, mas ainda estamos. E como esse mês, dia 2 de abril, foi o Dia Internacional do Autismo, a gente pensou em focar esse mês nessa questão mesmo do autista. Então, eu queria começar te perguntando como que a pandemia interferiu na rotina das crianças com autismo? Como que você vê, né, dentro dos atendimentos que você tem feito, como que você vê? Certo. Inicialmente, eu acho que sim, foi muito difícil para essas nossas crianças em virtude das questões de rotina, né? Comumente, as crianças com Aí autismo têm volta. muito essa questão
da rotina, né, da previsibilidade, de tudo acontecer, né, de maneira concisa. Então, assim, logo que a gente começou, né, com a pandemia, eu notei, assim, muitas dificuldades das famílias, né, em relação a como seria dali para frente, né, com essa falta de rotina, né, como que elas poderiam estar fazendo com as crianças em casa. Né? E aí a gente foi vendo que aos poucos essas crianças foram se adaptando realmente a este novo contexto, né? Eu acho que assim como nós, foi um período difícil, né? Muitas famílias se viram diante de ter que às vezes interromper tratamento, né? Por exemplo, a rotina escolar, então tudo isso eu acho que interferiu de forma muito significativa na rotina dessas crianças. Mas eu vejo que, assim, como a gente agora está num período muito prolongado, que, como você falou, a gente jamais se imaginaria, né? Tá? Por tanto tempo, né? Acaba que as crianças agora acho que já se adaptaram a esse momento, as famílias já se sentem mais seguras, muitas já retomaram os atendimentos, né? Tanto em instituições quanto na questão privada. Então, eu vejo que aos poucos as coisas começaram a se encaixar. Né? Eu acho que nós, da área da saúde, quanto a gente pôde dar esse tipo de suporte para as famílias realmente, né? Como que poderiam adaptar esse momento, a gente orientou, né? E eu vejo que hoje a gente está colhendo um pouco desses frutos realmente. Uhum. Então você viu que a gente sente isso mesmo, né? Que parece, todos nós, né? Parece que realmente esse ano a gente consegue estar mais adaptado, né? Exato. Mas. Pode falar. Não, vai, Sheila, fazer outra pergunta. Eu estava pensando aqui, em cima do que você falou, Kari, esse momento, foi um momento muito difícil, né, para a gente. Imagino que para as pessoas que possuem deficiência, para os pais também, mais difícil ainda. Dá algumas dicas, assim, como os pais podem estar estimulando os filhos em casa, já que no momento, né, a gente ainda vive em... A rotina está voltando aos poucos, mas a gente ainda passa boa parte do tempo em casa. Então, tem alguma atividade, algo que os pais possam estar fazendo para estar estimulando? Certo. Eu me recordo que bem no início, né, essa foi uma angústia, eu acho que da maioria dos terapeutas que atendem esse público, né? Como que a gente vai ajudar essas crianças que estão tão envolvidas com rotinas muito fixas, né, com previsibilidade. E aí foi um momento em que as famílias também se viram um pouco assim, nossa, já está acontecendo tanta coisa nova, tanta coisa diferente que a gente não quer mais nenhuma demanda, né? Não me passa nenhuma orientação, a gente, né, todas as famílias precisavam, acho que, encontrar esse momento, né? Da melhor forma de conduzir realmente essa criança nesse período em casa. E aí, em seguida, a gente conseguiu se surpreender com muitas famílias que se adaptaram com orientações, né? Que se adaptaram aos atendimentos online. Então, eu acho que foi também um momento em que a gente conseguiu, dessas famílias, uma proximidade maior com essas crianças, né? Entender de fato o que a gente estava propondo, o que a gente propõe nos atendimentos e se viram muito mais próximas. Então, assim, uma dica que eu sempre dou e sempre oriento é sempre a questão da previsibilidade, né? Para a criança é muito importante saber o que vai acontecer no dia a dia. Né? Então, assim, uma orientação que sempre que possível a gente trabalhar com as questões de rotinas visuais, que a gente chama, né? Então, pequenas figurinhas, com o que você tem em casa, ou de repente com objetos que a criança está acostumada, né? Então, olha, primeiro a gente vai tomar um café da manhã, depois a gente tem um momento de brincadeiras, né? Depois vem o momento da televisão, enfim, a gente criar esta rotina visual para as crianças é algo que a gente tem conseguido um resultado bem importante, sabe? Elas conseguem estar mais tranquilas, não ter aquela agitação de não saber como vai ser o dia, o que vai acontecer, né? Uma questão muito importante também, usar recursos que a gente tem em casa. Eu acho que não é necessário, né? Muitas mães se viram, às vezes, puxa, eu preciso trabalhar, eu preciso estimular, mas também não tinha nada aberto, então, assim, uma angústia muito grande de como é que a gente vai fazer nesse momento. E recursos muito encontrados em casa, né? Potinhos, eu brinco, garrafas, a própria panela, eu falo assim, a gente se transforma.
né? A gente se transforma nesse momento e a gente consegue, de fato, ver as necessidades de cada um, as individualidades de cada um e tentar adequar para essa família, e tentar propor algo novo. Muito bacana. Ou seja, não precisa nem a gente fugir muito do que já se tem em casa, né? E aí dá para criar uma rotina. E você falou uma coisa bem interessante. Outro dia eu conversava com uma mãe, né, de uma autista, e ela falou exatamente isso. A pandemia me trouxe um lado bom, que foi de aproximar mais do meu filho, né? Então, principalmente no começo da pandemia, que não tinha as terapias, era realmente tudo muito restrito, eu tive que fazer praticamente a terapia dele em casa mesmo, que mais ou menos isso que você falou, antecipar a rotina, né? Ou seja, de levantar do horário, rotina simples, do horário do almoço, para poder não ir se perdendo isso também, né? Para o autista isso é muito importante, não é, Karen? A questão do antecipar a rotina, né? Sim, sim. Eu acho que para qualquer pessoa, né? É que a gente faz muito isso no automático, né? Então, assim, seja na hora da gente deitar ou da gente levantar, a gente mais ou menos organiza o nosso dia, né? A gente tem mais ou menos em mente como que vai ser aquele dia, né? Então, hoje eu imagino que a gente acordou e a gente sabia que a gente ia fazer uma live às 19 horas, né? E a gente se preparou para isso. Né? Quando a gente trata com crianças e com crianças com autismo, muitas vezes elas são pegas ali de surpresa, né? Então, assim, rapidamente, por exemplo, agora você tem que trocar de roupa, agora você vai brincar. E ela não previu aquilo. Então, né, comportamentos muitas vezes disruptivos, né? A criança chora. Por quê? Porque ela não sabe que aquilo ia acontecer. Ela não sabe que ela tinha que estar preparada para aquilo naquele momento. E nem sempre ela queria estar naquela atividade ou naquele contexto naquela hora, né? Então, eu acho assim, quando a gente consegue prever isso para a criança, organizar este momento para ela, as coisas tendem a acontecer de forma mais tranquila e mais natural, né? Então, a gente diz, olha, você vai brincar agora, mas daqui a pouco, né? Então, para as crianças que têm realmente uma questão aí cognitiva mais preservada, a gente consegue até nessa questão verbal, né? Ó, mas daqui a pouco a gente vai almoçar. Ó, daqui a pouco a gente tem que tomar banho, né? Então, assim, acontece isso naturalmente, né? Então, assim, muitas vezes são orientações muito básicas, né? Que eu acho que a gente consegue alinhar com as famílias e elas veem o resultado disso em casa. Isso é muito bacana. E quando você falou daquelas pistas visuais, você pode montar, né, uma rotina já colocando tudo que vai fazer, já conversa com a criança e pode até ir tirando, né? Agora a gente vai fazer isso, acabou de fazer, tira, né? Porque isso ajuda a criança a se organizar também, né? A gente tem, assim, recursos, por exemplo, tanto de figuras, né? A gente fala figuras gerais, assim, na internet. Então, figura de um menininho, de uma menininha. E aí a gente tem uma gama de opções na internet de crianças tomando banho, fazendo rotina de higiene, tomando café, né? Mas a gente pode também, vamos supor, é uma família que às vezes não vai conseguir, não tem acesso à internet, não consegue, por exemplo, imprimir, né? Fazer de uma forma estruturada essa rotina. Esse quadro, eu trabalho muitas vezes até com objetos, né? Então, por exemplo, algo que remeta àquela atividade. Então, vamos supor que a criança tome um todinho de manhã. Então, eu coloco a embalagem do todinho, depois uma bola que remeta, por exemplo, à questão da brincadeira, né? Depois algo que remeta à questão de um banho. Então, pode ser até objetos que a pessoa tem em casa e vai automaticamente mostrando que aquilo representa a atividade que deve ser feita. E aos poucos, como você falou, ela vai retirando. Olha, agora você já tomou o café, então a mamãe já vai guardar esse. Né? O que a gente tem pela frente? Nossa, a gente ainda vai brincar, a gente ainda vai tomar banho e assim por diante. Né? É importante muitas vezes, dependendo da criança, não fazer rotinas muito longas. Então, assim, às vezes eu divido, né? O período da manhã, o período da tarde e, por último, o período da noite. Ah, legal. Então, não encher de atividades, né? Isso pode trazer mais ansiedade. Né? O que você está dizendo é tipo... Porque, assim, às vezes a questão da ansiedade, mas também, às vezes, a questão do entendimento. Ela vai ver ali um monte de objetos ou de figuras espalhadas e não vai conseguir acompanhar de fato, né, o que aquilo representa. Então, às vezes, se a gente segmentar, né, às vezes fica mais tranquilo para a criança entender o que vai acontecer. Ah, bacana. Aí coloca o que faz de manhã, aí vem o almoço, o que faz à tarde, né? Exato. Ah, bacana.
E em relação às atividades online escolares, né? Como que as famílias podem ajudar? Porque a gente vira e mexe, até teve uma pergunta, a gente botou umas caixinhas antes, né, da live, uma mãe até perguntou isso, assim, falou como que ela faz para a filha conseguir ficar para assistir a aula, que a filha não consegue ficar muito tempo assistindo às aulas, então acaba desconcentrando. Então, esse tipo de né, coisas que a família pode fazer. Vamos lembrar que essa dinâmica tá difícil para todo mundo, né? Eu tenho os dois pontos aqui em casa. Eu tenho uma de 9 e uma de 5. A de 9 a gente até consegue, assim, né? Olha, assiste sua aula, mas mesmo assim ainda dá uma viajada. Agora, a de 5 é muito difícil da gente conseguir, de fato, que ela fique o período todo ali sentado na frente de um computador, né? Então eu falo, a gente não precisa nem ir muito longe, que essa dinâmica, né, do online realmente dispersa muito as crianças. Elas estão no ambiente delas, de casa, onde elas têm muitos recursos disponíveis, né? Poxa, eu tô em casa, minha cama tá ali, por que que eu não posso deitar, né? Por que que eu não posso ir ali brincar com o meu brinquedo? Então é muito difícil esse entendimento. O que normalmente eu tenho orientado? Quando possível, a mãe assistir a aula antes, né, ou ver o que tem de atividade, de tarefa, e reproduz isso com a criança num outro momento, né, num outro contexto que não necessariamente ali, de fato, em frente ao computador, em frente ao eletrônico. Então, eu vejo que as atividades que as escolas enviam, muitas vezes, vêm, né, para a gente imprimir, ou, de fato, um vídeo, e aí a família pode assistir, ver o que é, e fazer isso de forma mais estruturada para nossas crianças, né? Então, tem que, às vezes, colocar objetos num potinho. Eu já vi, assim, de ter que enfeitar uma caixa, enfim, né? São atividades para trabalhar muito essas questões pedagógicas, às vezes quantidades, né? E, de fato, ficar, às vezes, ali no computador com tantos estímulos, isso atrapalha, né? Então, muitas vezes, se a mãe consegue ver o que é para ser feito ou imprimir o material antecipadamente, né? E aí, mais uma vez, a gente fala aí, né, da previsibilidade, dar essa previsão para a criança e estruturar o ambiente, eu acho que é a melhor alternativa, né? Então, eu vejo que eu vou ter que fazer, enfim, que a criança enfie canudinhos num pote. Pronto, eu vi que é isso, eu estruturo a atividade antes com antecedência, eu sento com essa criança, o nível de atenção e o tempo de atenção deles é reduzido, então eu consigo, né, fazer isso de uma forma mais tranquila, né, e sempre direcionando. Teve as fugas, fugiu um pouquinho, volta, né? Deixa às vezes espairecer um pouquinho, volta, a gente não terminou, vamos terminar? E aí a gente consegue de forma mais concreta, talvez acompanhar essa criança. Então, a gente está vendo umas dicas importantes, assim, né? Que essa questão da antecipação, a estruturação do ambiente também, né? Ajuda a criança a se organizar, né? Acho que ter o lugar, né? Também ali, aquele lugar certo, que é a hora da aula, o lugar da aula, né? Isso tudo vai ajudando a criança a se estruturar, né? Não ficar nessa... O quão possível deixar esse ambiente com menos estímulos, né? Tanto visuais quanto auditivos. Eu sei que às vezes é difícil, que não é uma criança só, às vezes, né, uma família que tem mais crianças em casa, né? Mas assim, tentar reservar um horário, eu falo assim, é melhor um tempinho, né? 5, 10 minutos de qualidade do que a gente tentar se alvoroçar naquela situação e ficar às vezes meia hora, 40 minutos, não ter um resultado de qualidade, né? E ali se passou tanto tempo. Então, às vezes é melhor que a gente não faça, por exemplo, a atividade completa, mas que eu fique ali e consiga a atenção dessa criança por 5, 10 minutos, né? Eu acho que já vale a pena. Perguntar, Sheila? Eu quero. E é importante, então, eu estava pensando ali, a questão do estímulo visual, ele acaba atrapalhando quando se tem muito. Então, o ideal é que se coloque só a atividade que vai ser realizada naquele momento, né? Exato. Exato. Antes, eu queria te fazer uma perguntinha, mas antes eu queria mandar um beijo para o Caio. O Caio é autista, ele está aí assistindo a live. Ele é aprendiz lá na PAI, ele está contribuindo. Eu vi que ele colocou aí que ele é super ansioso e que a questão dos estímulos às vezes atrapalha. Então, um beijo para você, tá, Caio? E aí eu queria que você falasse... O Caio, inclusive,
Até, Sheila, desculpa, porque eu achei legal você falar isso, porque o Caio mesmo, nas atividades online da APAE, ele está tendo muita dificuldade nos grupos, né, Caio? Você me dá até licença de eu estar falando isso aqui, porque ele sempre coloca essa questão que os grupos deixam ele muito ansioso, porque é muita mensagem, muita figurinha. Então, ele tem pedido para os professores mandarem as atividades para ele individualmente. E eu acho legal, Karen, isso, porque assim, às vezes a gente esquece de ouvir o autista, né? Muitas vezes a gente fica criando umas estratégias e a resposta está neles, né? Muitas vezes eles mostrando o que deixa ansioso, né? Eu brinco que, assim, essas coisas de live, essas mensagens rodando aqui, deixa qualquer um ansioso, né? Então, eu imagino para eles, né? Então, ver essas mensagens, os colegas, às vezes, em ritmos diferentes, né? Então, isso realmente gera ansiedade, né? Então, importante ele perceber, né, esse ponto nele e ele próprio já dá a estratégia. Olha, me manda individual que eu acho que eu vou ter um desempenho melhor, né? Então, acho bem bacana, acho bem interessante isso. Ô, Karen, fala um pouquinho pra gente como é que pode ser feita a inclusão no dia a dia. Certo, eu acho que eu vou falar um pouquinho, mas acho que vocês são as mais experts aí para poder contribuir, né? Eu acho que o próprio nome de vocês ali, ó, inclusão com afeto, eu acho que já diz tudo, né? Então, assim, eu acho que, em primeiro lugar, entender o que é de fato a inclusão, né? Porque incluir não é só estar no mesmo espaço, e a gente vê muito isso, né? Eu acompanho algumas crianças ou faço, às vezes, visitas escolares. E é uma realidade que a gente vê, né? As escolas muitas vezes acreditam estar fazendo a inclusão só pelo fato de receberem essas crianças e essas crianças estarem no mesmo ambiente dos seus colegas, na mesma classe, né? E muito pelo contrário. Eu acho que incluir de forma efetiva é colocar ele, né, dentro das particularidades dele, mas dentro das atividades propostas, né? Respeitar estas diferenças, que não muitas vezes só ele tem essa diferença, né? Muitas crianças típicas têm suas peculiaridades, né? Uma é mais agitada, outra fala menos, né? Enfim. E aí é importante que a gente, de fato, entenda essas diferenças e possa acolher. E não só ter essa criança ali numa sala de aula, né, de corpo presente que a gente fala, né? Mas ela poder, dentro das limitações, interagir, fazer as atividades de classe, né? Eu acho importante a gente lembrar dos currículos adaptados, isso é muito importante, né? Eu não posso querer, muitas vezes, ter o mesmo desempenho de uma criança que tem um diagnóstico, igualar a ela o desempenho de outra criança. E eu digo isso porque às vezes são pequenas adaptações, é o tamanho da letra, é a forma de apresentação da atividade, faz toda a diferença para aquela criança. Então eu acho que incluir é isso. Incluir vai muito além, né? Às vezes você falou uma coisa assim que me chamou muita atenção. As pessoas têm essa ideia mesmo, né? Por exemplo, eu contratei numa empresa, eu já, né, uma pessoa com deficiência, eu já fiz a inclusão, mas não é só o simples fato do contratar, né? Vai além disso, é inserir essa pessoa realmente nas atividades da empresa, várias formas, né, de se incluir. Muito bacana. Exato. Eu queria aproveitar, a gente acabou falando das dicas em casa, tudo, mas eu acho que vale aproveitar a oportunidade que a gente está tendo aqui para falar um pouquinho das questões que é muito da minha área, né? Então eu puxo a sardinha para mim, que é a questão das atividades de vida diária, né? Eu acho que a pandemia trouxe essa oportunidade para as famílias também. Né? Então, eu me recordo que é uma demanda muito grande, às vezes, das famílias não terem tempo, né? Eu prefiro fazer por ele, né? Eu prefiro fazer pelo outro, porque não me custa nada, ou porque está muito corrida a rotina. E eu acho que isso a pandemia trouxe de benefício também para algumas famílias, né? Ter esse tempo para que possa dar essas oportunidades à criança. Então, eu tenho uma criança, por exemplo, que a gente fez a avaliação e, poxa, eu fazia as perguntas, né, de um protocolo. Ela come sozinha? Aí a mãe, comeu, acho que ela come, mas assim, é tão corrido que eu acabo dando, né? Ela sabe se vestir sozinha?
Eu acho que até sabe, mas eu prefiro colocar de manhã porque a gente logo tem que ir para a escola, né? Então, assim, a pandemia trouxe talvez esse momento que as famílias puderam dar mais esse tempo, né? Dar essas oportunidades. Então, assim, não precisou fazer as coisas talvez com tanta correria, né? A rotina acho que de todo mundo é muito puxada, mas muitas vezes a gente priva a criança, né, dessas oportunidades. Eu falo que às vezes não é nem questão de habilidade, é questão de oportunidade, né? Então eu acho que essa questão da pandemia, esse tempo, às vezes, foi oportuno para algumas famílias e eu tive bons feedbacks, sabe? Eu falo, aproveita agora que você está podendo ficar mais tempo em casa, que ele também não tem que ir para a escola. E deixa ele fazer no tempo dele, deixa ele colocar a camiseta, né? No tempinho que ele precisa, né? E assim ele vai aprendendo. Então, assim, foi muito bacana nesse sentido. Não, isso, Kelly! Conseguimos! Eu vou... Oi, Karen, tudo bem? Gente, eu não sei o que aconteceu, simplesmente o Inclusão não aparece ao vivo para mim de repente. Aí o maridão salvou, né? Peguei o celular dele. Eu vou só comentar essa última pergunta, Kelly, aí você entra aí já. Deixa eu só, porque a Karen falou uma coisa tão importante agora, que é essa questão da autonomia, e é uma coisa assim, isso vai para o autista, para famílias, muitas vezes, de pessoas com deficiência intelectual, que às vezes as famílias ficam tão preocupadas com essa questão escolar e acadêmica, e esquecem dessa questão da autonomia, da funcionalidade, né, do dia a dia, que é bem isso que você falou. Aí, às vezes, fica ali, a criança até consegue estar bem, de repente, na escola, mas não sabe se vestir sozinha, não sabe tomar um banho sozinha, não sabe se servir, muitas vezes colocar um prato ali, né? Porque fica, às vezes a família fica tão preocupada com essa questão escolar, e você vê o lado bom da gente ter tempo de estar com os filhos em casa, né? Tempo de olhar, tempo de acompanhar, tempo de ensinar, porque nessa correria muitas vezes a gente realmente não tem tempo, quem é mãe sabe. Então ter tempo para ensinar, achei assim super importante isso que você falou, e acho que é um toque para as famílias, né? Ver esse lado bom e investir nisso agora, durante esse período que está em todo mundo em casa. E às vezes são orientações, as mães às vezes falam assim, nossa, Karen, ficou bem mais fácil do jeito que você falou, né? Então, assim, são pequenas orientações que às vezes a gente dá, né, em relação, por exemplo, à alimentação. Muitas vezes passa despercebido, por exemplo, o tamanho de um talher, né? O formato de um prato, né? Como você dispõe isso à mesa. Então, por exemplo, a altura tá certa, às vezes a gente coloca a criança para comer e a mesa tá aqui. Poxa, tem que colocar o braço aqui em cima, né? Não consigo nem olhar o que tá no meu prato. Então, assim, são orientações mínimas que a gente falando para a mãe, nossa, é mesmo. E aí ela fala, pronto, resolveu. Diminuiu o tamanho da colher e aí o peso da colher, né, consequentemente ficou melhor e aí a coordenação para comer melhorou, o posicionamento à mesa melhorou. Então, assim, são pequenas estratégias, né? A forma de você entregar, às vezes, a blusa para a criança se vestir. Então, assim, eu acho muito importante nesse sentido, sabe? E aí elas tendo essas estratégias, né? Unidas à questão do tempo, a gente viu como essas crianças tiveram mais oportunidade nesse período agora, que as mães estavam mais presentes e com mais calma, mais tempo. Bacana. Kelly, com você. Se apresentar rapidinho, né, Kelly? Karen, que alegria ter você aqui. A hora que eu ia falar como eu estava feliz com a sua presença, eu simplesmente esculhambei no chão. Caí literalmente. Nada. Foi muita emoção. Foi, eu acho que foi emoção. Foi a emoção. É verdade. Como eu não estava conseguindo pegar, eu não sei se a pergunta que eu gostaria de fazer já foi respondida, Cecília, que é sobre como os pais, né, os familiares, que nem sempre eles quem cuida, né, é o pai ou a mãe, pode ser um familiar também, como eles fazem, como eles podem fazer, assim, dicas, sugestões para aproveitar melhor o tempo em casa. Nem só nas atividades de escola, mas atividades lúdicas, de qualidade de tempo também com a criança ou com o adolescente, né? Autista. Sim. A gente falou um pouquinho sobre isso, então a gente já deu algumas dicas, né?
Mas eu acho que valeu a pena aí pela questão que a gente não chegou a comentar, que é que nem sempre são os pais que cuidam, né? E acho que esse é um gancho muito importante, porque a gente está falando a todo momento aqui, os pais estão tendo mais tempo, né? Os pais podem ajudar, podem fazer antecipação de rotina, enfim. Mas muitas vezes não são os pais que cuidam, né? A gente tem muitos avós, a gente tem inclusive cuidadores, né? Então eu acho que vale para todos, né? Essas dicas que a gente tem comentado aqui. E de fato, eu acho assim, a gente tem que. A gente estava comentando muito em relação à rotina, né? Então, muitas vezes a gente pode aproveitar um momento de brincadeira, né? Um objeto de interesse da criança, e ali tornar já de uma forma mais funcional, né, essa brincadeira. Então, eu trabalho com crianças pequenas, né? Normalmente eu trabalho muito na questão precoce. Mas eu acho que isso é válido para todos. Eu gosto de trabalhar muito com a motivação da criança. Né? Não adianta nada eu trazer uma caneta e falar, agora a gente vai brincar com a caneta. Senta e você vai, caneta, 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 né? Eu acho que se ele pega a caneta azul, pronto, já é a motivação dele, né? Eu acho que quando é aquela questão muito intrínseca, a gente funciona assim também. Quando a gente está motivado a fazer, tudo muda, né? Então, assim, a gente tem que ter esse olhar, né, de tentar dar função, brincar de formas diferentes com aquele objeto que a criança às vezes está propondo, que o adolescente está propondo, né? E eu acho que o que vale muito é você estar ali presente, né? Aquele momento que você vai tirar para a criança, para o adolescente, é para ele. Né? Seja pra gente aqui brincar, igual a gente deu um exemplo aqui, vamos brincar de bater na panela, né? Então eu bato, espero o outro imitar, ele bate também, né? A gente tem que lembrar que as crianças aprendem muito pela questão da imitação, fazer com garrafa PET, às vezes um boliche em casa. Então, assim, eu acho que inserir a criança nesta situação, e muitas vezes, inclusive, na confecção desses materiais, é algo que motiva demais, né? Então, assim, eu vejo alguns pacientes meus, quando eu falo assim, olha, a gente vai preparar o boliche aqui, que eu tô dando a ideia. Você tem que conseguir juntar 5 garrafas, combinado? E aí a gente fica nessa expectativa, às vezes, ao longo de semanas, até ele conseguir as 5 para a gente fazer o tal boliche com uma bolinha de meia, por exemplo, né? Então, eu acho que aí está a grande sacada de como a gente conseguir adaptar, né, esses recursos e essa motivação da criança no dia a dia. Bacana. Entendi, muito legal. Gostaria só de registrar aqui, cara, em vários comentários, o pessoal super curtindo. É realmente uma noite de aprendizado, né? E tem uma mãe aqui que ela disse que o filho é superativo, hiperativo, e outro diz que é madrinha de uma criança autista e que também é hiperativo. E nesse caso, como a gente trabalhar e fazer essas atividades em casa com o autista e hiperativo? Você tem alguma dica? Então, dentro da minha área, eu vejo, assim, é muito geral falar da hiperatividade, né? Eu acho que a gente tem que ter muito claro, é de fato uma hiperatividade, né? Ou às vezes a gente fala um nível de alerta muito alto, né? Então, algo desencadeou ali uma agitação motora, uma excitação, né? E isso pode gerar essa agitação motora, né? Então, assim, eu acho que antes, muitas vezes, da gente conseguir inserir essa criança numa atividade mais direcionada, numa brincadeira, muitas vezes a gente precisa diminuir este nível de alerta que a gente fala, né? Com atividades mais tranquilas, né? Um tom de voz mais baixo, movimentos mais suaves. Então, assim, às vezes a gente precisa dar esse aconchego, né? Dar este momento para a criança diminuir um pouquinho essa agitação, essa ansiedade, e aí, de fato, exigir dela algo que a gente pretende. É muito difícil eu conseguir uma atenção, alguma coisa, uma criança está muito agitada, correndo pela casa, né? Então, muitas vezes a gente precisa parar essa criança, se abaixar no nível dos olhos dela, conversar, ela percebendo que a sua voz está mais baixa, você fala mais pausadamente, ela já começa a baixar o nível de alerta dela também.
né? Então, movimentos mais suaves. Tem crianças que gostam quando a gente, às vezes, enrola e dá um aconchego, às vezes até aperta um pouquinho, né? E você fala, a gente tá mais calmo agora. A gente precisa de mais tranquilidade para fazer nossa brincadeira, né? E a gente vai abaixando esse nível de alerta e aí, de fato, a gente dá uma demanda. São crianças que a gente não consegue dar demandas, né? Então, sugerir atividades muito seguidas, nem exigir muito delas. Elas precisam, né? Eu brinco que é que nem uma coceira. Eu preciso daquela corridinha, eu preciso daquela agitação para poder novamente voltar e direcionar minha atenção. Então, ok, eu já dei uma atividade, eu exigi dela um tempo ali, pronto, agora você pode correr um pouco. Corre, brinca de bexiga, brinca de alguma coisa, e agora a gente direciona novamente. Então, é importante a gente ir fazendo isso e percebendo essa nossa criança de fato. Isso que você falou de se perceber também é super importante, né? Porque às vezes a gente fica com foco só na criança e a criança ela já tem uma hiperatividade. E isso muitas vezes desorganiza a gente também, né? A mãe, quem está cuidando. E aí a pessoa também fica agitada e começa a exigir, aí vai virando uma bola de neve, né? Então isso é super importante, a gente sempre está olhando para a gente, procurar se acalmar. Eu lembrei uma vez que eu estava no aeroporto e o voo atrasou muito, tinha uma criança autista, eu estava só observando, acaba que a gente fica observando essas coisas. E a mãe e a criança muito agitada, acho que aquele tanto de gente, essa coisa do voo atrasado, estava um calor danado. E a mãe numa calma, foi pegando a criança e foi abraçando a criança. Não falou nada, e a criança, né, às vezes dava um grito, falava, e a mãe foi, abraçou, e a criança foi acalmando. Então, assim, às vezes é isso, né? É você estar calma, aconchega, igual você falou. É preciso, assim, muito, eu brinco que é muito treino, assim, é uma pessoa muito centrada, você conseguir, né, estar diante de uma situação como essa, por exemplo, um aeroporto, que você é olhado por todos, né, eu falo assim, então tá todo mundo ali te olhando, vendo que reação que você vai ter naquela situação, então, assim, é muito difícil, eu acho que para qualquer mãe, independente de ser, né, uma mãe de um autista, assim, né, então é muito, muito complicado. Eu já viajei muitas vezes sozinha com as minhas filhas e às vezes uma chora, aí começa, todo mundo olha, um dá palpite daqui, outro dá palpite dali, né? E eu acho que é muito importante a mãe estar muito ciente, né, e muito segura do que ela precisa fazer naquele momento. Então, assim, eu imagino que essa mãe é muito bem orientada, né, enfim, teve a percepção ali de que, de fato, não ia adiantar ela se exaltar também, brigar, gritar, isso acho que só ia acumular ainda mais, né, esses comportamentos. Então, assim, é isso, é perceber o outro, mas também se perceber, né? É muito comum a gente se desestruturar diante de situações, né, de estresse, assim, e realmente, às vezes a gente se vê diante disso, né? Com certeza. Tem uma outra, eu não sei, eu vi aqui um comentário anterior, assim, já atrás, de uma pessoa perguntando dessa questão da inclusão. Você chegou a falar um pouquinho da escola, mas ela falando, até falou que não tem a PAI na cidade dela, eu não sei qual é a cidade, mas da dificuldade de se incluir a criança autista na escola regular. Então, se você puder falar mais um pouquinho sobre isso, né? Sobre Joia. essa inclusão. Eu acho assim, como a gente tem, eu acho que até a Sheilinha vai me ajudar mais, a gente tem essa lei de que as escolas não podem recusar, né, Sheila, a questão da matrícula, né? Então, eu acho que muitas escolas se veem reféns disso, né? Eu digo reféns num sentido não pejorativo da palavra, sabe? Mas assim, no sentido de, tipo, eu preciso acolher e nem sempre estão preparadas para isso, não tem profissionais preparados, né, para esta situação. Então, eu acho que assim, eu acho que hoje em dia a gente precisa muito se preparar, né, ter profissionais preparados, e aí muitas vezes é necessário ter uma equipe, né, que conduza, que auxilie, né, esses profissionais da escola, porque realmente não é uma realidade da formação deles, eu vejo, né, eu já tive colegas, né, enfim, professores que realmente falam, nossa, a gente nem vê sobre isso na faculdade, então, assim, é muito de perceber, né, também o outro, né, a gente exige, às vezes, isso, mas não é nem por mal, eu falo, não é nem por mal que não está incluindo, que não está fazendo da forma adequada, é por falta de informação mesmo, né, então, eu acho assim,
a criança vai ser admitida na escola, né? Mas é o que eu falei, mais do que ser admitida nessa escola, incluir de verdade, né? Não estar só ali. Ah, a criança está na mesma sala das outras crianças. Isso não é incluir, né? Eu acho que é de fato ter um material adaptado, correto para as necessidades. E eu falo, o material adaptado para um muitas vezes não serve para o outro, né? Eu acho que tem que levar em consideração a individualidade de cada um. Né? Então eu vejo assim, eu tenho crianças que têm dificuldade, por exemplo, na questão da organização da folha. Então, se tem muitas informações às vezes, numa folha, ou seja, uma atividade mais artística, né? Muitas informações, muitas cores, se desorganiza, né? Então, assim, a gente precisa dar menos estímulos. Muitas vezes a gente precisa adequar o ambiente escolar, né? Então, tem crianças que necessitam, às vezes, de algumas adaptações na carteira, né? Posicionamento na sala, uma criança que precisa, às vezes, ficar mais na frente da sala por uma questão de atenção. Então, assim, tem N situações, né? Muito individuais, mas que eu acho que incluir é isso. É perceber as necessidades de cada um, né? Independente do seu diagnóstico. Eu acho que existem crianças típicas que precisam disso também. Verdade. Isso é tão importante, né? Conseguir olhar para cada um, porque não é. Então é assim que trabalha com autista na escola, né? Cada um é um, né? E só um detalhe, Kelly, só antes de você fazer a outra pergunta, em relação a essa questão escolar também, que você falou dessa falta de preparação, e aí acaba que fica na mão do professor. E a gente vê muito isso, né? Então tem aquele professor que tem uma sensibilidade maior, que vai atrás estudar, aí ele consegue. Aquele que não, né? Então a escola precisa entender que não pode chegar e deixar a criança lá, né? A escola tem que ter uma organização para estar fazendo um plano individualizado daquela criança com um grupo de professores, para orientar a questão da adaptação. Capacitando os profissionais. E sabe o que eu acho interessante também? A escola é um grande parceiro, né? E melhor do que ninguém, o pai conhece muito bem seu filho. Então, o pai pode ser um grande parceiro dessa escola, né? Então, às vezes, o pai, como a gente sabe que as escolas não são, e os profissionais não são muito bem preparados, dependendo do lugar, esse pai pode estar colaborando. Então, conhece o que é que seu filho gosta, conhece o que é que pode estressar. Isso é importante. Algumas atividades o pai já sabe fazer em casa e trocando essa ideia com o professor. É algo que tem que ser próximo, é algo que tem que caminhar lado a lado, né? A gente, somos parceiros, a gente, né? Caminhamos juntos. Aí, com certeza, o resultado vai ser bem melhor, né? Do que só exigir da escola. Lógico que a gente tem que exigir, mas o só exigir não vai fazer diferença. A gente exige, mas a gente também. Sim. E eu acho bem importante também, Karen, é o que a Cecília falou, do plano educacional individualizado, né? Não adianta simplesmente matricular na escola comum, que é o correto, mas se essa escola comum, ao invés de incluir, ela excluir. Porque se deixar na sala e não ter uma atividade, né, um planejamento preparado, né, com as... Que a gente prepara justamente no plano educacional individualizado, não vai resolver, ele vai ficar excluído e não vai ter também a aprendizagem. E isso está sendo bem comentado aqui nos nossos comentários. Inclusive, a Andréia, ela comentou que a inclusão de autista em escola regular depende do querer, entre aspas, de todos. Escola, crianças e os pais das crianças neurotípicas. E eu acho que é isso mesmo, né? Senão não adianta. Acontece a exclusão e a gente tem isso aí que a gente vê hoje, né? Essas grandes reclamações. Fazendo esse gancho que a Sheila estava falando, por exemplo, assim, existem estratégias, assim, eu vi, acho que em outros perfis, e aí comecei, achei muito bacana, às vezes eu oriento as minhas famílias. Realmente de fazer um material que você coloca a foto do seu filho, as características, o que ele gosta, de uma forma muito lúdica, sabe? Então, por exemplo, assim, olha, eu não gosto quando as pessoas chegam e falam muito alto perto de mim.
Gosto, por exemplo, de comer mais alimentos, né? Então, é uma carta, eu falo que é uma carta de apresentação, né? Tanto para os professores, eu acho que quanto para os colegas também, né? Eu falo que isso não deveria nem Karen, ser só. Karen, Oi. deixa eu só Oi. é porque ficou ruim, a gente não conseguiu te ouvir. Você pode voltar um pouquinho, que eu acho que você está falando uma coisa importante e a Não, internet deu uma. joia. Não, eu falei o seguinte, que existem estratégias, né, como uma pequena carta de apresentação. Então, assim, você coloca a foto, você coloca o que que eu gosto de fazer, do que eu gosto de brincar, né, do que eu não gosto. Então, por exemplo, eu não gosto que cheguem e falem muito alto próximo de mim, eu não gosto que me toquem. Então, assim, eu acho que é uma carta de apresentação e que eu brinco que não deveria ser só para as nossas crianças, né, com alguma deficiência. E sim, talvez para todas as crianças, né? Olha que Verdade. importante seria se a gente pudesse conhecer um pouquinho dessas características de cada um ali já no início, né? Se os pais tivessem realmente esse cuidado de transmitir essas informações. Então, eu acho bem bacana nesse sentido. E eu acho que essa nossa fala está trazendo muito essa questão da inclusão. Você vê que eu dou estratégias, mas assim, não é aquela receitinha de bolo para o autista. Não, mas todo mundo poderia fazer assim. E talvez a gente Uhum. conseguisse, de fato, né, trabalhar a individualidade de cada, né? Então, assim, infelizmente ou felizmente, não sei, não existe receita de bolo, né? Eu acho que a gente não vai conseguir chegar aqui e dizer assim, ó, faça isso, 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 isso que vai adiantar, que vai ser dessa forma, né? Então, tem um ditado que fala assim, quando eu conheço um autista, eu só conheço um autista, né? É, Mas acho que isso se reflete para para todas as todos. pessoas. Verdade. Quando eu conheço uma Karen, eu só conheço essa Karen, né? A Uhum. outra já é diferente, pode ter nascido no mesmo dia, no mesmo ano, no mesmo hospital, mas vai ser outra pessoa. Então a gente não pode querer que a receita de bolo seja para todos, só porque eles fazem parte de um mesmo grupo ali, né? Então acho isso bem, bem, bem importante. Super, super. Inclusive, tem a reflexão de muitos dos nossos convidados aqui, né? Inclusive, a Nath, ela diz que gostaria muito de colocar o filho dela numa turma com alunos do ensino regular, mas ela tem receio de como o filho dela será tratado e recebido pelos alunos e professores, que é algo muito difícil. E aqui ela fala também que acha que as escolas deveriam orientar os alunos de como são as crianças especiais para facilitar a inclusão, como você bem disse, Karen. Não existe informação sobre o assunto. Isso é importante, né? Essa Muito. informação, né? Muito. Eu acho que quando a gente está bem informado, de fato a gente consegue contribuir de uma forma mais efetiva, né? Então, se hoje eu consigo estar aqui, vocês conseguem estar contribuindo também, é porque a gente talvez leu muito sobre o assunto. Se vocês me chamarem aqui para falar de outro assunto, talvez, pode até ser da terapia ocupacional, mas que não seja, né, de fato da minha área de atuação, talvez eu não consiga contribuir de uma forma tão clara, tão efetiva. Porque não é algo que eu leio né, com Sim, todos os dias, que eu trabalho com isso, que eu lido com isso. Então, eu acho que se é o foco, né, daquela escola, daquela turma, por exemplo, eu acho que a informação é o melhor caminho. É o que vai, de fato, nos guiar. A gente estava falando da importância do PEI, né, do plano individualizado, e isso eu sim. acho que se estende para todos os profissionais. Né? Então, eu, por exemplo, eu também tenho que fazer um plano terapêutico para minha criança, né? Eu tenho metas e objetivos para alcançar em determinado período. E isso deveria ser, da mesma forma, a postura, né, das escolas, né? E, enfim, de todos os profissionais que acompanham as crianças. E, mais uma vez, acho que não só para as crianças com autismo, para todas as crianças. Né? A gente vê muitas crianças típicas que às vezes não têm um plano individualizado para si. É aquele carrinho em bloco, né? Tipo, todo mundo tem que aprender isso agora, nesse mesmo tempo. E às vezes não acontece dessa forma. E você sabe, tem umas outros comentários aqui que até eu estou até olhando a hora aqui, como passou rápido, já está perto de acabar. A gente vai conversando e tem outros que dá vontade de falar mais coisas, mas essa coisa da inclusão, que eu acho importante, porque tem uma mãe até que colocou que fica com medo de incluir a filho, né, na escola regular, porque tem medo do preconceito dos colegas, dos professores. Então, eu acho
assim, você falar um pouquinho da importância da inclusão para o autista, né? Sim. Eu acho importante o seguinte: é, período de adaptação é difícil, né? Para qualquer criança, para qualquer mãe, eu acho que é um momento, mas eu sei que é um sentimento que talvez a gente tenha aí mais preocupação e mais angústia realmente com as mães autistas, né? Eu vejo isso no meu dia a dia, né? Às vezes, quando é um autista leve, a mãe pensa, eu acho que eu não vou nem comentar que ele é, porque eu não sei como que a escola vai receber essa notícia, como que os colegas vão receber, né? Então, eu acho que, de fato, é importante, né? Eu acho que nenhuma mãe deve cogitar, né? Por exemplo, não incluir essa criança nesse tipo de contexto, né? Isso eu acho que a gente nem está em discussão aqui, mas eu acho que quanto mais informações a gente puder dar para essa escola que está recebendo, né? Dar essas dicas, né? Olha, eu acho que valeria a pena, de repente, isso ser um assunto trabalhado em turma, com os colegas, né? Eu acho que muitas vezes o preconceito já parte de dentro de casa, né? Tipo, de já querer excluir, de já não querer muito mostrar, né? Então, eu acho que não, a gente tem que fazer o caminho inverso, né? A gente tem que mostrar, ver que as diferenças estão ali entre todos, seja questão de raça, de diagnóstico, enfim. A gente tem que estar preparado para isso, e as escolas também. Essa parceria da família, eu vou só agora fazer um depoimento como mãe de criança que não é autista. Tem uma amiga minha aqui, que é a Andréia, até a Kelly fez uma pergunta dela, ela tem uma filha autista que é colega da minha filha na escola. E a Andréia, que tem a ver com essa parceria que a Sheila falou, que você falou, né, da mãe, porque logo, quando a minha filha entrou na escola, a Andréia já se apresentou, falou que a filha era autista, ela entrega, ela faz, ela conhece, né, as dificuldades da filha, então ela entrega um material para os professores, e os professores, assim, de como que a filha aprende, as dificuldades dela, as questões, e aí ela manda isso para a gente também, para a gente conversar com as nossas filhas. Então, eu estava até pensando em Andréia, já vou até falar aqui para a gente, eu acho que a Andréia pode ser uma próxima convidada para ela falar da experiência de mãe, né? Porque ela tem muitas coisas legais para Está falar. convidadíssima, Andréia. Vai ser um prazer conversarmos, bater um papo. Tenho certeza que vai ser de grande aprendizado para o nosso público, né, Cecília? Com certeza. Vai. E é isso, eu acho assim, ninguém melhor do que os pais para saberem realmente dessas características e peculiaridades de cada filho, né? E, enfim, a gente mesmo às vezes apresenta os nossos filhos, né? Essa minha filha é mais quietinha, mais tímida, né? Mas, ela adora brincar no parquinho. Olha, essa já é agitada, fogo na roupa, né? Então, assim, a gente já faz muito isso. Então, eu acho que o que as famílias também puderem contribuir com essas informações, eu acho que só abrem portas, de fato, né, para os colegas e para os professores que irão receber. Né? Eu acho que tudo aquilo que sai um pouco do imaginário e vai muito mais para o concreto, a gente lida melhor. Né? Então, assim, eu ficar pensando como que esse meu colega vai reagir, eu ficar pensando como que esse meu aluno vai se comportar, né? Não, de fato, vamos ler, vamos nos informar, vamos pegar essas informações com os pais. Se são pais que às vezes não têm essa orientação, né, de já transmitir, né, essas características, então eu vou perguntar, olha, como é que é ele, que tipo de experiência você já teve, né? Então, eu acho que a comunicação, a informação é a grande chave do sucesso aí, né, dessa inclusão. Falando gente, em relação à família. Eu sinto muito, mas o horário está avançado. A live cai, né? Então, para Sheila, né? Vou me despedir. Foi um prazer imenso estar aqui, apesar dos percalços, conseguimos. Karen, muito obrigada, tá? Pela presença. Obrigada a todos os nossos espectadores que estão aqui. O João Pedro e o Caio, o Caio, ele é autista, ele é digital influencer e ele é, assim, muito fã do Inclusão com Afeto. Muito obrigada. As minhas amigas do Lift 40, parceiras de vida, muito obrigada por vocês estarem aqui, a todos os pais. E já coloca na sua agenda aí, quinzenalmente nós teremos live. Sheila, suas palavras finais e logo depois a Cecília, a gente encerra com a Karen.
Eu queria agradecer, Karen, né? Eu acho que foi bastante rico, né? Espero que todos que participaram, assistiram, tenham gostado, né? Como a Kelly falou, é uma primeira de muitas outras, né? Sempre trazendo assuntos que possa acrescentar. E é isso, obrigada, um beijo. Então, eu também, né, quero agradecer, tem um monte de gente querida aqui, né? A gente não consegue ver, é difícil, né? Igual a Karen falou, a gente também vai ficando ansioso sem conseguir ver todos os comentários. Mas assim, a live vai ficar gravada, né? A gente vai deixar gravada no, como é que chama? IGTV, no YouTube. E pedir para vocês, assim, olharem os posts e colocar sugestões, né? Do que vocês querem ouvir, o que quer. Que aí a gente pode se organizando, chamando profissionais. Acho que foi maravilhoso. Acho que a Karen, né, traz, assim, questões muito... dicas muito boas para as famílias, para os professores, né? Então a gente pode chamar outras pessoas assim para poder estar clareando alguns temas que venham de vocês, né? Então, obrigada. Vou deixar a Karen. Quem está assistindo aqui, indica Inclusão com Afeto, siga o nosso Instagram, @Inclusão com Afeto, Facebook, o canal do YouTube. A gente tem muito conteúdo e mais conteúdos ainda novos estão vindo por aí, riquíssimos. Daqui a pouco também já vamos anunciar nossos workshops, palestras. Então, nós precisamos que vocês que estão aqui conosco nesse início nos ajudem a divulgar. Pega esse aviãozinho aí, a setinha e manda o Inclusão com Afeto aí para todo mundo que vocês conheçam. Muito obrigada, Karen. E a Andréia topou, viu? Já botei que ela topou aqui, então já tem a live próxima, vai ser uma mãe. Andréia, ela aceitou ao vivo, né? Está registrada aí a próxima. Tá, não, Gente, eu que agradeço a oportunidade de contribuir um pouquinho. Realmente passa muito rápido, parece que a gente tem tanta informação, né? Tanta coisa para dividir com vocês. Mas estou à disposição. Se alguém quiser também mandar alguma mensagem, tenha ficado com alguma dúvida, tá? Podem me mandar mensagem, enfim. Estou à disposição de vocês e agradeço mais uma vez o convite. E o Instagram da Karen está no ali na nossa página, né, Karen? A Karen, assim, acho que profissionalmente, acho que as mães que estão assistindo, acho que é uma profissional aí maravilhosa, pode ajudar muito vocês. Então, vai estar ali na página. Com né? certeza. E um beijo afetuoso, né? Nossa Inclusão com Afeto. Obrigada, para todos gente. vocês. Obrigado, Karen, Sheila, Cecília. Tchau, tchau. Alegria Obrigada. com todos vocês que estão nos assistindo. Até a próxima, gente. Até. Tchau, tchau. Tchau.